Ontem a gente viu, ou reviu talvez, viu por um outro ângulo, mas sobre o nosso Deus incompreensível. Louvamos a Deus porque Ele conhece cada um de nós, nos conhece por inteiro e mesmo assim nos ama, nos aceita como somos. E hoje nós vamos falar sobre um atributo que pelo menos eu nunca dei muita atenção. Eu não sei se não dá muita atenção exatamente a palavra, mas talvez eu simplesmente tenha assumido como... Quando você faz uma busca bem bobinha, rapidinha no Google e coloca autoexistente, ele indica algo ou alguém que existe independentemente de outras coisas ou causas. Algo que não tem origem em nada. E aquele que não foi feito por nada a não ser por ele mesmo. Essa é a definição, então, de autoexistente. É uma boa definição. O Google nem sempre dá boas definições, mas nesse quesito eu achei que deu uma ótima definição. E a Jane Wilkin, no livro dela, no Incomparável, agora a gente está falando do Incomparável, ela soma essa ideia de algo ou alguém que não tem origem em nada, a ideia de criatividade ilimitada. Ou seja, Deus é autoexistente e Ele tem a capacidade infinita de criar. Achei interessante os dois conceitos e é com os dois que a Jane Wilkin mesmo desenrola a ideia no seu livro. Eu não sei quantas de vocês conhecem ou têm acesso àquela rede social que é o Pinterest. Ela parece o caminho do mundo sem fim. Uma vez que você está lá dentro, se você gosta de pesquisar coisas, é difícil você ficar pouco tempo lá. Você sempre gasta assim, uma infinidade de minutos ou horas procurando e se deleitando nas infinitas possibilidades para criar que o Pinterest oferece. Para qualquer assunto que você precisar pesquisar ou ter ideias, o Pinterest tem muita coisa. Realmente ele é ótimo, o Pinterest. Mas vou falar um pouco sobre a minha experiência de usar o Pinterest, especialmente para festa de criança. Então ela é um negócio, não importa o tema mais inóspito que seu filho ou você possa pensar para uma festa, por mais original que possa parecer, se você faz uma busca sobre festa de criança com aquele tema, vai aparecer um mundo de coisa. Você faz essa busca no Pinterest, você tem muitas e muitas e muitas ideias, dicas, receitas, molde, é um negócio. E para pessoas como eu, que tem limitações severas no que diz respeito a habilidades manuais, o Pinterest até pode parecer meio irritante, já virou meme e piada e até programa de TV isso, em que pessoas normais como eu e você, ou pelo menos como eu, tenta reproduzir algumas das coisas que a gente vê no Pinterest e o resultado normalmente é desastroso. Mas, se você também é, como eu, cercado de pessoas que têm essas habilidades, aí o Pinterest é um sonho. Você consegue colocar muita coisa em criativa para acontecer. Eu tenho pasta no Pinterest de tudo quanto é coisa, desde todos os temas de festa de criança, chá de bebê, etc, até viagens que eu quero fazer, e aí eu reúno dica lá para isso, receita, dica para blog, cuidado pessoal, gestão do tempo, enfim. Tudo para que a gente consiga criar uma rotina melhor, para que a gente consiga criar festas legais, para que a gente consiga criar roteiros de viagens interessantes, ou seja, criar. Nós somos pessoas que criam. E isso não tem necessariamente a ver com criatividade, com a questão artística do negócio. Nós simplesmente criamos. Nós criamos planos de cuidado para os nossos pacientes, nós criamos projetos de pesquisa que respondem uma indagação que a gente tem, nós criamos receitas novas a partir de ingredientes que estão à nossa disposição. Só que a nossa criatividade, ela é limitada, porque afinal nós somos humanos. E como somos humanos, somos limitados. Então tudo que nós temos que de alguma forma reflete características de Deus, quando nós estamos falando dos seus atributos incomunicáveis, nós precisamos lembrar que nós somos limitados. Então, mesmo a pessoa mais criativa que você conheça, seja artisticamente ou qualquer outra natureza, mesmo essa pessoa, ela tem uma criatividade limitada pelo fato de que ela é humana. Ela simplesmente, e aqui eu por simplesmente não estou tirando o mérito dessa pessoa, mas estou constatando um fato, ela simplesmente trabalha com a recombinação e reorganização de coisas pré-existentes, de coisas que já existem e dão a elas novos formatos. Dizem por aí que existem infinitas possibilidades de você fazer música, por exemplo.
Eu até acredito que seja verdade, mas o que um músico faz? Ele combina sons, melodias, notas musicais que já existem em formatos novos, harmônicos ou não, e faz disso a sua música. Um excelente chefe faz receitas, combinações inusitadas com ingredientes já disponíveis, já conhecidos. O melhor arquiteto desse planeta, ele vai criar estruturas incríveis partindo de formas e materiais já existentes. Ou seja, ninguém, de fato, é capaz de criar qualquer coisa a partir do nada. Só Deus. E a Bíblia já começa assim de cara. Ela começa afirmando: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. É o nosso ponto de partida na história maior de todas as histórias, a Bíblia. Deus, que é um ser não criado, é o criador de todas as coisas. Sem Pinterest, sem paleta de cores, sem inspiração anterior, sem materiais para combinar texturas, Deus fala e o universo vem a existir. Ele cria a partir do nada. Diferente de nós humanos, que criamos a partir de coisas que já existem, Deus cria simplesmente a partir da sua voz. E onde não havia nada, algo milagrosamente começa a existir. E não é qualquer algo. É o mundo maravilhoso em toda a sua majestade e magnitude. Diferente de tudo que Deus faz, entretanto, Ele mesmo não tem origem. Ele não começou a existir a partir de um certo ponto. Ele sempre existiu. Ele sempre esteve. Ele é autoexistente, o que significa que ninguém teve que soprar nele o fôlego da vida. Como diz em João 5,26, Deus tem a vida em si mesmo. Ele, que não tem origem, é a origem de tudo, de toda a vida. E aqui nós precisamos nos lembrar do atributo de ontem. Deus é incompreensível. Nós não conseguimos colocar isso na nossa cabeça. Nós precisamos crer nessa verdade, de que Deus não foi criado por ninguém. Ele sempre existiu, Ele sempre esteve e Ele é o Criador de todas as coisas. Então Ele é a origem de tudo. Nós somos derivados dele. E é por isso que nós somos dependentes. Nós somos criatura. Nós somos dependentes por completo. Deus, por outro lado, não tem origem. Ele é a origem de tudo. Por isso, ele é totalmente independente. Só ele é autoexistente. Todo o resto, então, é criatura, é dependente. A Jane Wilkin até faz uma brincadeira no livro que ela fala: se você tivesse que dividir numa tabela aquilo que é criador e aquilo que é criado, você não demoraria tempo nenhum. Você teria lá 2 colunas: criador, criatura. Criador, Deus, criatura, todo o resto. Todo o resto. Tudo que existe é criado por ele. Então, tanto as coisas materiais quanto as espirituais a gente pode colocar nessa definição. Em Apocalipse 4:11 está escrito o seguinte: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Bom, as implicações de nós entendermos que Deus é o Criador de tudo e não é criado por ninguém são muitas. Em primeiro lugar, nós devemos concluir que a criação de Deus e Deus são entidades, se assim eu posso dizer, distintas. Deus e a sua criação, as suas criaturas, são entidades diferentes. Criador, criatura, criador, criação. Coisas distintas. O cristianismo, então, ele nos ensina que a criação é diferente de Deus. Enquanto muitas outras religiões podem dizer que a criação é parte de Deus, ou seja, que Deus é a natureza, o cosmos, nós podemos ver e saber sobre Deus através da natureza. Mas Deus é criador e natureza é criação. São coisas separadas. Em Deus está a nossa origem, mas nós somos distintos dele. Não somos todos, então, um pedaço do divino. Deus não está em nós, Deus não está na natureza. Nós podemos vê-lo através dela, mas nós somos diferentes. Se assim fosse, se Deus estivesse, se nós todos fôssemos um pedaço de Deus, ou a natureza fosse um pedaço de Deus, então adorar a parte da criação até teria um certo sentido. Mas a Bíblia condena que a gente adore qualquer outra coisa que não seja o próprio Criador. Então, Criador, criação, Criador, criatura, entidades separadas. Nós refletimos a imagem dele, mas nós não somos um pedaço dele, nós não somos parte dele.
Aliás, adorar a criação ao invés do Criador faz com que a gente caia em muitos erros. Ao invés de proteger a vida ou de sermos bons mordomos da criação, nós muitas vezes acabamos por desvalorizar a vida e acabar com a criação divina. A mensagem de Romanos 1 nos alerta para isso. Quando olhamos à nossa volta e vemos a criação, nós devemos ser movidos a adorar a Deus. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podemos perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma os homens. Isso é o que está escrito, eu acabei de ler, Romanos 1:20. A verdade é que, no fundo, toda forma de adoração à criação e não ao Criador, de certa forma, é uma forma de autoadoração, de adoração a pessoas, de adoração ao próprio eu. É só olhar para exemplos dramáticos como o tráfico humano, o abuso infantil, o aborto, violência doméstica. Essas são trágicas e tristes evidências da adoração a pessoas, de pessoas no centro, pessoas e seus desejos no comando, pessoas e as suas próprias regras. Eu é que mando no meu corpo, no corpo do outro. Chegamos a um nível nesses exemplos em que, ao invés de olharmos para as pessoas como portadoras da imagem de Deus, nós tratamos os outros como objetos de consumo, produtos que só têm valor se nós quisermos que elas tenham, ou se quisermos que elas existam. Se eu não quero que aquilo exista, eu elimino. Ao invés de sermos bons administradores da vida, seja a nossa própria ou a do outro, nós só atribuímos valor a ela se aquilo saciar os nossos desejos e os nossos anseios. E nesses desejos desgovernados em que existem, nós acabamos por consumir e por dar fim até às pessoas ou às coisas que a gente coloca no lugar de Deus. E no fundo, quando a gente adora a gente mesmo, como se a gente também pudesse dizer... É como se a gente também pudesse dizer, eu sou o que eu sou. Nós somos os criadores agora. E nós não somos. É um erro. Nós devemos adorar a Deus por quem Ele é e reconhecer que a vida humana é criação de Deus e dar a ela o devido valor. Cuidar dela com a responsabilidade que Deus me atribuiu. Ela pertence ao Senhor. É Ele quem tira e quem dá a vida. Qualquer mudança nessa ordem é abominação ao Senhor. Use o exemplo que você quiser. É Deus quem cria, é Deus quem dá e quem tira a vida. Mas, enfim, nós não apenas adoramos a criação no lugar do Criador, como também nós nos convencemos de que nós somos como Ele na sua habilidade de criar as coisas a partir do nada. Nós confundimos mordomia com direito de posse. E aí a gente começa a achar que fomos nós que fizemos as coisas, quando na verdade não foi. Não fomos nós que fizemos, não fomos nós que criamos. E nós fazemos isso o tempo todo. Fazemos com a nossa família. Afinal, o pessoal tem brincado comigo que eu tenho pegado um pouco no pé dos hashtags, mas a gente posta foto dos nossos filhos e coloca lá o hashtag eu que fiz. Não coloca? É obra minha. Meus filhos são meus, fui eu que fiz. Não só eles são obras minhas, mas eu também investi anos e anos neles. Eu abri mão de forma altruísta, e a gente fala esse altruísta assim, estufando o peito, e é bom que todo mundo saiba disso, que eu não quero nada em troca, né? De forma altruísta, eu abri mão de tudo por eles. Eu abri mão da minha carreira, fiz tudo por eles, sacrifiquei planos econômicos, viagens que eu poderia ter feito. Eu vivi para eles. Então, o mínimo que eu espero deles é que eles me adorem. Eu sou tipo a mãe. Eu sou, né? Além, é claro, da obediência irrestrita. Eu espero isso. Eu espero obediência e eu espero adoração à minha pessoa. Pelo exemplo master de mãe, hashtag eu que fiz, que eu sou. Eu espero que eles valorizem todo esse meu sacrifício e, no mínimo, se tornem bons cidadãos muito bem-sucedidos e que me amem demais. E aí, se algo sai errado nessa linha, eu surto completamente. Eles são meus. O que deu errado? Eles são meus. Nós fazemos isso também com os nossos empregos. Sim, porque eu cheguei onde eu tô à custa de muito esforço, de muito sacrifício. Só eu sei o quanto eu ralei para estar aqui, não é mesmo? Foram anos e anos investindo, foram estudos, foram noites sem dormir, foram
dias atrás de dias e noites trabalhando enquanto as outras pessoas estavam viajando ou estavam na gandaia. Se eu não estivesse nesse meu emprego, essa empresa não estaria onde ela está hoje. Ou seja, cada centavo que eu ganho aqui é muito mais do que merecido. Na verdade, até pouco perto daquilo que eu consigo e do que eu tenho feito por essa empresa. E então, diante de uma mentalidade como essa, eu me transformo naquela pessoa arrogante, que dá ordem mal educada para todo mundo, porque só eu mereço o lugar que eu tô, os outros não. Ou então, num outro extremo, eu viro aquela pessoa que não para em emprego nenhum. Ela tá sempre procurando uma nova oportunidade, uma em que finalmente ela vai ser valorizada o tanto quanto ela acha que ela merece, o quanto ela é capaz. Finalmente as pessoas verão isso. Enfim, a gente poderia ir longe nos exemplos, mas dá para perceber o ponto? Qualquer que seja a esfera da nossa atuação, nós nos convencemos de que nós merecemos crédito ou mérito por ter feito algo ou por ter criado algo. Mas na verdade nós não criamos, foi Deus que nos deu. Nós somos mordomos, não somos criadores. Queremos os créditos, isso é insano, é loucura. E Deus responde a isso fazendo uma simples pergunta que já nos derruba rapidinho. O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que nós temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? 1 Coríntios 4:7. Toda adoração, todo crédito, todo mérito é de Deus. Ele nos criou e Ele criou tudo o que nós temos e tudo o que nós somos. Ele é a origem de tudo. E qualquer coisa boa que nós construirmos ou conquistarmos nesse mundo não tem origem em nós, mas nele. É uma dádiva. É Ele que nos dá. E quando a gente fala de origem tem um ponto interessante aqui. Nós costumamos nos apegar a origens. Normalmente, a origem de um item determina o seu valor. Você já viu, esses dias eu até estava olhando isso para as pessoas fazendo isso para juntar fundos para a batalha contra o coronavírus e tal. Mas você já viu estrelas de cinema leiloando carros ou vestidos ou artigos de uso pessoal que talvez nem tenham tanto valor, mas que por serem deles, por serem dessas pessoas pagam fortunas para ter? Pois é, origem. E a sua origem, você sabe qual é? Essa é a resposta para essa pergunta é interessante, porque o nosso valor está vinculado à nossa origem. Eu sei que a gente sempre pisa um pouco em ovos quando a gente fala de valor, mas olha só, considera o Salmo 139. O Salmo 139 acho que é o meu salmo preferido. Ele é lindo demais e ele é frequentemente utilizado para dar, como eu posso dizer, um up na nossa autoestima. A gente usa para se sentir assim especial, sei lá. Talvez você já tenha ouvido sermões inteiros que olharam para esse salmo valorizando o seu valor, o seu valor, o seu valor. Mas a verdade, e na sexta-feira a gente vai falar bastante desse Salmo 139, quando ele aponta que nós, humanos, somos feitos de forma assombrosa e maravilhosa, o salmista faz isso para que a gente olhe para quem nos fez. Ou seja, o Salmo 139 não é sobre você, não é sobre o seu valor, não é sobre o quanto você é maravilhosa. O Salmo 139 é sobre o Criador. É uma passagem sobre quem nos fez. É uma passagem sobre a nossa origem e não sobre o que foi criado. Esse salmo é um apelo para que a gente entenda que o nosso valor está na nossa origem. Olha como é diferente olhar para esse salmo sob essa perspectiva. E olha como é libertador. Nós temos o selo de fabricação do Criador. O nosso papel não é sermos criadores, mas administrarmos o que Ele nos dá e colocar em adoração aquele que é a origem de tudo. Nós podemos sim explorar a criatividade limitada que nos é cabível, e a gente faz isso na boa mordomia. A gente faz isso para a glória do Supremo Criador, reconhecendo que nada do que a gente faz aqui é original ou totalmente nosso, mas tudo é feito com base no que Ele nos deu. Ele, a origem de tudo, autoexistente. Isso muda tudo. Isso nos coloca no papel de mordomos, e de mordomos que adoram em reverência aquele que nos deu tudo.
E a gente passa também a reconhecer que o nosso valor não está em quem a gente é. O nosso valor está na nossa origem. E a nossa origem é o Criador. Ele é a origem de tudo. Esse é o Salmo 139, lido sob a perspectiva de quem Deus é e não de quem nós somos. Isso faz toda a diferença. E a gente lê, parece que um salmo diferente, quando a gente coloca essa perspectiva para ler o Salmo 139. Muito bem, caminhando para o fim, eu acho que cabe mais um ponto importante. Jesus Cristo, que era o Verbo, que estava com Deus, que criou tudo a partir do nada, continua fazendo isso hoje. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17 diz assim. Deus entra onde só havia injustiça e por sua palavra a justiça de Cristo passa a existir. Onde não havia justiça, agora existe justiça divina. Nós nos tornamos novas criaturas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras da criatividade humana, que são aplicar e usar os talentos que Ele nos dá para reorganizar e recombinar e recriar esse mundo caído que Ele nos mandou administrar. Essas são as nossas boas obras. Não criarmos do nada nada, porque a gente não consegue fazer isso, mas usar aquilo que Ele nos deu e o que está à disposição de nós para dar honra e glória ao nome dEle. Tem esperança de que Deus continua fazendo isso em nós. Ele continua fazendo essa boa obra em mim, continua fazendo essa boa obra em você. Nós somos novas criaturas, criadas em Cristo Jesus, aquele em quem tudo tem origem. Que nós possamos aplicar os nossos dons ao máximo das nossas habilidades, para sim criar um bom lar para a nossa família, desenvolver uma carreira sólida e promissora, um ministério, mas lembre-se, de tudo isso, somos apenas e tão somente mordomos, administradores. Nada disso é criação nossa, nada disso então é nosso por direito, é Deus quem nos dá, cabe-nos tão somente administrar. Lembre-se de que só Deus tem o poder sobre tudo isso, pois é nele que tudo tem origem. E saiba que a sua criatividade, tudo o que você fizer aqui, na verdade é um eco, cuja intenção é proclamar a glória de Deus. Então use ao máximo, mas lembre-se que o objetivo final é esse, é proclamar a glória de Deus em tudo o que você faz, tudo. Pense um pouco. Se você tem achado que alguma coisa aqui foi de fato criado pelas suas próprias mãos e esforços, será que você pensa isso no fundo sobre a sua carreira, sobre seus filhos, sobre o seu casamento? Eles não são seus. Seja bom mordomo disso. Peça a Deus que te ajude a lembrar que a sua origem é muito, infinitamente mais relevante do que o que você acha que você já conquistou aqui. Agradeça a Deus porque só Ele é capaz de criar vida onde não existe nada. E isso vale tanto para o material quanto para o não material. Ele criou uma nova criatura. Ele nos fez novas criaturas. Justiça onde não existia justiça. Vida vida eterna onde não existia vida. Enfim, que seja esse o nosso desejo e a nossa oração. Eu sei que hoje talvez tenha sido um pouco mais abstrato quando a gente pensa sobre autoexistência e ser criador ou não ser criador de nada, mas eu acho que as implicações disso são muito práticas e estudar esse atributo sob essa perspectiva nesse livro do Incomparável da Jen Wilkin me abriu um leque de aplicações, mais uma vez, tão práticas que a gente pode ter quando a gente quando a gente se depara com um Deus que a gente não é capaz de imitar, um Deus que é autoexistente. Seja um bom mordomo. Você não criou de verdade nada. Adore então, única e exclusivamente, aquele Criador, único e autoexistente, em quem tudo tem origem. Amém? Que Deus nos ajude nesse desafio e que possamos hoje usar a nossa criatividade ao máximo para fazer tudo aquilo que Ele nos deu bom uso e criar, recombinar, reorganizar, fazer o nosso trabalho da melhor forma possível para a honra e glória do nome dEle.
Um bom dia para todo mundo. Nos vemos amanhã novamente. Que Deus nos abençoe nesse desafio. E louve a Deus mais uma vez, porque Ele é a origem de tudo. Porque nada existe sem ter sido criado por Ele. E Ele não foi criado por ninguém. Amém? Bom dia para todo mundo e até amanhã. Tchau, gente.